Olá, gente. Agora nós vamos ter a terceira e última aula de crase, quando se refere aos casos especiais. Então, olha só, primeiro caso especial da aula 3, é quando a gente cita a preposição a mais o pronome demonstrativo. Johnston, como assim? Preposição a mais pronome demonstrativo. Gente, aquele, aquela, aqueles e aquelas. Johnston, tem sempre crase diante desses pronomes? Não. Vai depender se o que surge antes, se o verbo que surge antes exige a preposição. Quando eu falo, por exemplo, aquele menino é danado, não é? Então esse aquele não tem. O pronome demonstrativo, aquele, já começa com o a, mas só tem o acento indicativo de crase se o verbo que vem antes exigir essa preposição, certo? Quando eu digo, por exemplo, aquele balcão é preto, não tem acento indicativo de crase no pronome demonstrativo, porque não tem o que pedir antes, não tem preposição sendo exigida antes. Agora olha um exemplo. Refiro-me àquela moça. Quem se refere a alguma coisa. Aquela, como pronome demonstrativo, já vem com esse artigo aí, com esse a iniciando, o acento indicativo de crase, neste caso é obrigatório. Só para fixar o assunto, olha só. Refiro-me àquela professora. Quem se refere a alguém. Aquela professora. Acento indicativo de crase, obrigatório. Então, esse primeiro caso eu acho que está bem explicado, mas eu ainda vou fixar. Olha só, pronome demonstrativo, aquele, aquela, aqueles ou aquelas, só vai ter o acento indicativo de crase se o verbo que vem antes exigir essa preposição. Tá certo? Vamos para o segundo caso. Olha só. Johnston, eu posso utilizar o acento indicativo de crase também para evitar ambiguidades? Sim. Gente, existem expressões em que o acento indicativo de crase vai fazer toda a diferença no sentido. Certo? Tem que ter muito cuidado. Olha só, na frase chegar à noite, chegar à noite. Eita, tô louco para que chegue à noite. Não tem acento indicativo de crase, porque aí está no sentido de anoitecer. Não é? Agora, quando eu falo, por exemplo, ele só chega à noite, chegar à noite, né? O tempo, neste caso, o acento indicativo de crase ele passa a ser obrigatório. Vou repetir este último caso. Chegar à noite, de anoitecer. Não é? Eita, já é tarde, daqui a pouco chega a noite. Não tem, chegar à noite, anoitecer, não tem crase. Agora, quando eu falo que alguém vai chegar à tarde ou que alguém vai chegar à noite, não é essa questão do tempo, esse tempo que se leva para chegar, então fulano vai chegar só à noite. Esse chegar à noite, quando não indica anoitecer, e se o tempo em que ele vai chegar, o acento indicativo de crase passa a ser obrigatório. Johnston, me dá outro exemplo de ambiguidade? Olha só, gente. Cheirar a gasolina. Olha só, cheirar a gasolina, digamos que isso aqui seja um potinho, tá? E tenha gasolina, só um exemplo. Ó, cheirar a gasolina. Aspirar a gasolina. Não tem acento indicativo de crase, certo? Cheirar a gasolina. Aspirar. Cheirar a gasolina, não tem crase. Agora, quando eu falo, por exemplo, a casa cheirava a gasolina, ou seja, a casa fedia a gasolina, é o odor que aquilo representa. Crase obrigatória. Perceba que a crase vai mudar o sentido de algumas frases. Johnston, eu quero mais um exemplo para fixar essa parte de ambiguidade. Olha só, lavar a mão. Ô Johnston, quer dizer que com ou sem crase vai alterar o sentido da frase? Sem sombra de dúvidas. Vamos para um exemplo prático. Olha só, lavar a mão. Quando a mão está suja, lavar a mão. Não tem acento indicativo de crase. Agora, quando o sentido é lavar com a mão, oxe, você vai lavar a roupa como? Ah, vou lavar a mão. Lavar a mão no sentido de lavar com a mão, já passa a ser, o acento indicativo de crase já passa a ser obrigatório. Então eu tenho aí 3 exemplos que mais caem nos concursos vestibulares, em que o acento indicativo de crase ele é utilizado ou não utilizado, dependendo do sentido que eu quero aplicar àquele excerto. Vamos para mais um exemplo de caso especial na crase. Olha só, é diante da palavra casa. Ô Johnston, como assim diante da palavra casa? Gente, olha só, as gramáticas, não é, os livros, às vezes complicam um pouquinho, eu vou te explicar da forma mais simples. Olha só, quando a casa é minha,
não é? Quando eu estou me referindo à minha casa, não tem acento indicativo de crase. Johnston, como assim? Vou à casa buscar minha calça. Eu volto de casa com a calça. Ou seja, volta aquela regra de vou a e volto da. Vou a e volto de. Só que a gramática, não sou eu que estou inventando essa regra, certo? A gramática, a Academia Brasileira de Letras, eles têm um ponto específico para essa parte aqui de casa. Quando o sentido da frase for denotar a minha casa, não tem acento indicativo de crase. Por quê? Se eu vou à minha casa, eu volto de casa. Agora, quando é a casa de uma outra pessoa, se eu digo, por exemplo, eu vou à casa da minha amiga para pegar uma blusa, eu volto da casa da minha amiga com a blusa. Se eu vou à casa do meu amigo buscar uma calça, eu volto da casa do meu amigo com a calça. Segue aquela mesma regra de vou a e volto da. Vou a e volto de. Mas como todos os livros têm uma regra especial para casa, eu estou passando para vocês também, ok? Vamos para mais um caso especial na crase. Olha só. Johnston, diante da palavra terra, existe uma regra específica? Sim. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vai depender do sentido que a palavra vai estar na frase, certo? Até porque a palavra terra, existe uma polissemia diante dessa palavra. Eu posso, diante de um contexto, ter um significado, diante de outro contexto, ter outro significado. A dica que eu vou te dar é muito simples. Olha só. A palavra terra, sempre que estiver no seu sentido firme, terra de pisar, não tem acento indicativo de crase, tá certo? Não tem. Eu vou repetir para você. O acento indicativo de crase, certo? Na palavra terra, quando tem o sentido de pisar, ele não existe. Em qualquer outro sentido, o acento indicativo de crase ele passa a ser obrigatório. Ô Johnston, e se for o planeta Terra, tem crase? Johnston, me dá outro exemplo em que terra não está no seu sentido de pisar, não é terra firme, mas também não é o planeta Terra. Dê uma olhadinha para cá, olha só. Se eu falo, por exemplo, cheguei à terra da namorada, eu não estou falando aí de terra firme. A terra da namorada é a nacionalidade, onde ela nasceu, de onde ela é. Neste caso, cheguei à terra da namorada, o acento indicativo de crase passa a ser obrigatório. Ô Johnston, agora eu quero um exemplo de terra com chão firme. Me dá aí um exemplo, olha só. O marinheiro voltou à terra para descansar. O marinheiro voltou à terra para descansar. Marinheiro, água, voltou à terra. Terra, chão firme, né? Voltou à terra para descansar. Se terra está no seu sentido de terra firme, chão firme, não tem acento indicativo de crase. Ficou claro? Esse aqui são os casos especiais de crase. Vamos para o último. Olha só. Palavras repetidas. Gente, eu tenho uma dica muito importante aí para essas palavras repetidas na crase, porque a dica que eu vou te dar agora, você não encontra em todos os livros, nem em todos os sites, é bem complicado, mas quando cai no concurso quebra a perna da maioria dos candidatos. Olha só, eu não posso utilizar o acento indicativo de crase diante de palavras repetidas. Isso é o que todos os livros e sites mostram. Isso é verdade, Johnston é, só que eu tenho exceções. Primeiro vamos para a regra geral, tá certo? Olha só, na frase fio a fio vou construindo uma blusa, vou confeccionando uma blusa. Não tem, eu não posso utilizar a crase aí, fio a fio, certo? Outro exemplo, dia a dia estou alcançando meus objetivos. Dia a dia não tem acento indicativo de crase. Ô Johnston, então quando é que eu vou estar diante de palavras repetidas e eu vou ter crase? Gente, quando essas palavras elas não tiverem o mesmo significado, aí neste caso o acento indicativo de crase passa a ser obrigatório. Ô Johnston, que legal isso, me dá um exemplo, olha só. Devemos dar mais vida à vida. Aí você diz, ô Johnston, dia a dia não tem crase. Fio a fio não tem crase. E por que vida a vida tem crase? Eu vou te explicar por quê. Primeiro eu vou voltar para o dia a dia. Olha só, quando eu falo dia a dia, estou alcançando os meus objetivos. A primeira palavra dia tem o mesmo significado, o mesmo sentido da segunda. Ó, dia a dia, mesmo significado. Não tem acento indicativo de crase.
Agora, quando eu falo, ó, devemos dar mais vida à vida. Perceba que a primeira palavra vida é como se fosse alegria, entusiasmo. Devemos dar mais vida, mais alegria, mais entusiasmo. A quê? A vida. Aí sim entra a palavra no seu sentido original. Vocês conseguiram compreender que é diferente? Dia a dia são duas palavras iguais na grafia e no sentido. Na grafia e na semântica. Já nesse excerto aí que eu acabei de falar, vida a vida, eu tenho duas palavras graficamente iguais, mas que naquele contexto apresentam sentidos diferentes. São diferentes quanto à semântica, quanto ao seu significado. Isso acontece diante das palavras vida a vida e guerra a guerra. Nesses dois últimos casos, o acento indicativo de crase passa a ser obrigatório. Nos demais, o acento indicativo de crase ele é proibido. Gente, espero que tenham gostado da aula de crase. Abraço e até mais.